Por que tantos cristãos sinceros desistem da vida e se suicidam? Cerca de uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos no mundo. E muitas dessas pessoas tinham fé. Algumas oravam, algumas iam à igreja, algumas acreditavam em Jesus. E talvez a frase mais assustadora seja essa: como uma pessoa que sabe que Deus existe, que acredita em Cristo, e mesmo assim não conseguiu encontrar na fé uma solução? Hoje vamos falar sobre um dos temas mais delicados, dolorosos e silenciosos da fé cristã. O que a Bíblia realmente diz sobre o suicídio? Quem tira a própria vida perde automaticamente a salvação? A pessoa que cometeu suicídio foi para o inferno? Existe perdão? Existe esperança? Ou existe apenas condenação? Mas antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Se esse vídeo tocar uma ferida que ainda dói em você, respire e fique até o final. Porque isso aqui não será um vídeo de julgamento. Será um vídeo de clareza, de verdade e de esperança. Talvez você tenha chegado aqui carregando uma pergunta que nunca teve coragem de fazer em voz alta. Se alguém que amava a Deus tirou a própria vida, essa pessoa foi condenada? Ou talvez, e se um dia eu chegar no meu limite, Deus vai desistir de mim? Esse tema carrega medo, culpa, luto, julgamento, silêncio e anos de confusão religiosa. Muita gente cresceu ouvindo frases como: quem se suicida vai direto para o inferno. Se fosse salvo de verdade, não faria isso. Quem tira a própria vida nunca conheceu Deus. Mas será que a Bíblia realmente diz isso? Ou será que muitas vezes o ser humano falou em nome de Deus sem compreender a profundidade da dor humana? Porque talvez existam pessoas que não queriam acabar com a vida, queriam apenas acabar com a dor. E Deus sabe a diferença. O que muitos pensam? A resposta mais comum sobre esse tema costuma ser rápida e dura. Suicídio é pecado, então perdeu a salvação. E isso cria um peso devastador, porque além da dor da perda, vem também a condenação jogada sobre quem ficou. Pais carregam culpa, filhos carregam perguntas, famílias inteiras vivem atormentadas pensando: será que Deus rejeitou quem eu amo? Mas aqui está algo extremamente importante. A Bíblia nunca apresenta um versículo dizendo: quem tira a própria vida está automaticamente condenado. Esse versículo simplesmente não existe. O que existe são princípios bíblicos sobre o valor da vida. A vida pertence a Deus. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Não matarás também inclui desprezar a própria vida. Deus se importa profundamente com o sofrimento humano. Mas a Bíblia também fala sobre graça, misericórdia, perdão e um amor que alcança pessoas quebradas. Então a pergunta não é apenas: suicídio é pecado? A pergunta mais profunda é: como Deus olha para alguém que chegou a um nível de dor tão extremo que perdeu completamente a capacidade de enxergar a esperança? E talvez essa seja a parte que muitos ignoram. Tem gente que sorri em público e desaba em silêncio todas as noites. Tem gente que continua funcionando por fora, enquanto por dentro já desistiu há muito tempo. Tem gente que ora chorando no banheiro de madrugada, pedindo apenas mais uma razão para continuar viva. E às vezes, ninguém percebe. Se esse tema está tocando uma dor que você carrega, sua ou de alguém que você ama, escreve nos comentários: Deus ainda alcança quem sofre. Ou quero paz para quem está em dor. Porque talvez esse vídeo encontre alguém exatamente no momento em que ela estava pensando em desistir. O que a Bíblia realmente diz? A Bíblia relata casos de pessoas que tiraram a própria vida. Entre elas, Saul, Judas Iscariotes e outros personagens marcados por culpa, medo, derrota ou desespero. Mas existe algo importante. A Bíblia nunca usou essas histórias para criar uma doutrina dizendo: todo suicida está condenado. Na verdade, essas histórias aparecem dentro de um cenário muito maior.
Um mundo ferido pelo pecado, pela dor, pela culpa e pelo desequilíbrio humano. O foco central das Escrituras continua sendo: Jesus morreu pelos pecados do mundo. Deus oferece graça ao ser humano imperfeito. E a salvação vem pela fé em Cristo, não por uma vida sem falhas. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, 8. E também: nem morte, nem vida poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Então, cuidado com respostas simplistas, porque a Bíblia não nos autoriza a declarar condenação sobre ninguém. Somente Deus conhece completamente a mente, a consciência, a dor, o trauma e os últimos instantes de uma alma. E existe uma diferença enorme entre rejeitar deliberadamente a Deus e sucumbir em um momento extremo de desespero, colapso emocional ou enfermidade profunda. Agora, precisamos ser honestos. Sim, tirar a própria vida é errado, porque a vida é um presente de Deus. E destruir a própria vida fere o propósito de Deus para ela. Mas aqui existe uma questão profunda que muitos ignoram. O pecado não começou no suicídio. O pecado já existia antes. Todo cristão ainda luta contra fraquezas, quedas, pensamentos destrutivos, medos, falhas e dores emocionais. A salvação nunca foi baseada em perfeição humana. Se fosse, ninguém seria salvo. E aqui precisamos falar sobre algo sério. Existem pessoas em níveis tão profundos de sofrimento psicológico, emocional e espiritual que já não conseguem pensar com clareza. Traumas, depressão severa, síndrome do pânico, abusos, desequilíbrios neurológicos, anos de dor silenciosa. Algumas pessoas não querem necessariamente morrer, querem apenas matar a dor. Isso não transforma o ato em algo correto, mas muda completamente a forma como devemos olhar para quem sofreu, com compaixão, com temor, com humanidade. Porque Jesus nunca tratou pessoas feridas com crueldade. Ele tratava com verdade e misericórdia. Quando a Bíblia fala sobre o pecado imperdoável, ela descreve uma rejeição contínua, consciente e endurecida contra o Espírito Santo. Não um único ato cometido em um momento extremo de colapso emocional. Aplicação prática. Se você está sofrendo, por favor, não enfrente isso sozinho. Não lute calado. Não se isole. Essa pode ser exatamente a noite em que você precisa pedir ajuda. Mande mensagem para alguém. Ligue para um amigo. Converse com alguém de confiança. Procure ajuda profissional. Pedir ajuda não é falta de fé. É reconhecer que você precisa de apoio para continuar vivo. E isso importa para Deus. Muito. Se você perdeu alguém para o suicídio, não carregue sozinho o peso da culpa. Talvez existam perguntas que nunca serão totalmente respondidas deste lado da eternidade. Mas existe algo que você pode descansar. Deus é mais justo, mais misericordioso e mais sábio do que qualquer julgamento humano. Ele conhece partes da alma que ninguém mais viu. E se hoje você está cansado, emocionalmente quebrado, sem forças, escute isso com atenção. A fé não é a ausência de dor. A fé é continuar sendo sustentado por Deus, mesmo quando a alma já não consegue caminhar sozinha. Porque a cruz não foi feita apenas para pessoas fortes, foi feita para pessoas desesperadas também. O suicídio é uma tragédia, não uma solução. A Bíblia valoriza profundamente a vida. E Deus se importa com cada pessoa que sofre em silêncio. Mas a Bíblia também não transforma esse tema em uma sentença simplista de condenação automática. Ela nos lembra que Deus conhece o coração humano. Cristo morreu por pecadores. E a graça de Deus é maior do que a compreensão humana. Se você está sofrendo, não é tarde para pedir ajuda. Não é tarde para buscar cura. Não é tarde para voltar a ter esperança. E se você perdeu alguém, você pode chorar.
Você pode ter perguntas. Você pode sentir dor. Porque existem dores que os homens julgam rápido, mas Deus olha em silêncio. E onde o ser humano vê apenas um fim, Cristo ainda pode enxergar uma alma ferida. Porque quando a dúvida aparece, a Bíblia responde.